trajetória no voluntariado vem de longa data. Sempre dedicada a ajudar e a melhorar a vida das pessoas, nossa convidada de hoje está sempre trabalhando nas comunidades carentes, fornecendo roupas, alimentos e apoio àqueles que necessitam. Mas a caridade já foi além das fronteiras, muito além de Massachusetts. Como presidente da ONG Seed of Hope, que o próprio nome anuncia, tenta semear esperança pelo mundo afora. Ela segue nessa missão de servir e ajudar em muitos outros países e já foi até para a África para deixar essa sementinha de amor e acolhimento. Aqui no Fazendo a Diferença hoje, a conversa é com a Alexandra Alves da Silva e o time dela, né, gente? Vocês já vieram tudo uniformizadinho. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz que vocês estão aqui e muito feliz de falar desse projeto incrível. Eu vou começar com você, que está mais pertinho de mim. Okay. Vocês vão ficar agora, eles estão tensos agora, tá? Estavam tudo saidinho até agora, viu, gente? É assim mesmo. Mas olha só, me conta um pouquinho desse começo de tudo, né? A gente vai falar lá do Brasil ainda, né? O que você fazia no Brasil? Você já tinha esse início, eu sei que sim, dessa coisa de ajudar, que é sua, de querer melhorar a vida das pessoas. E eu quero que você conte um pouquinho, a gente também vai perguntar para a Vanessa, vai perguntar para o Israel, mas eu quero que você me conte um pouquinho como é que era a sua vida lá no Brasil e por que é que a Alexandra veio parar aqui nos Estados Unidos? Então, meu nome é Alexandra e eu nasci em Belo Horizonte. E desde pequena, eu sempre gostei de fazer serviço voluntário, porque a vovó e a mamãe e todo mundo te levava para fazer alguma coisa. Então, eu já cresci com isso em mim. Hoje eu entendo que foi por causa que eles me levaram a aprender alguma coisa. A normalizar o ajudar. O ajudar. Sempre tinha alguma coisa, vamos levar, vamos fazer. E eu fui entender isso agora. Porque de pequena eu fazia, mas estou fazendo, era festa ali, ajudar todo mundo, vamos fazer. E eu sou de Belo Horizonte e lá eu trabalhava na Secretaria de Recursos Minerais. E acontece que nós viemos para cá, como todo mundo vem, para ganhar dinheiro. E aí eu cheguei aqui em 2001. Faz tempo. E vamos ganhar, 25 anos fez, inclusive, agora, essa semana, dia 19, dia do Índio, eu lembro muito bem, porque era um dia de um feriado para viajar para cá. E a gente chegou aqui, fazia isso lá no Brasil, trabalhava na secretaria, vamos para o Brasil fazer o quê? Meu filho hoje tem, vamos para os Estados Unidos, meu filho tem 35 anos, é o Tiago, ele mora em Texas, e ele veio com 10 anos. Então eu vim... Então toda a família está aqui. Isso, a família com o meu primeiro esposo que veio, né? Que depois as coisas mudaram. E aí nós chegamos em 2001, tem 25 anos que estamos aí. Estamos aí. E você, Vanessa, quanto tempo faz que você está por aqui? E como era essa vida lá no Brasil? Não trabalhava em secretaria também não, né? Não. Não tem cara não, Vanessa. A história é bem diferente. Faz 6 anos que eu moro aqui. Super pouquinho. Eu trabalhava com vendas de produtos científicos no Brasil. Produtos científicos, que interessante. Isso, eu sou veterinária, mas não trabalhava bem na área. E aí eu conheci meu marido, que é americano. A gente se apaixonou. Olha, que legal. E aí eu vim pra cá por conta do amor. Que ótimo! Que bom! E tá dando tudo certo. Tá. Ótimo. E a coisa de ser solidária, de ajudar, começou lá no Brasil ou essa descoberta desse seu lado aí pro próximo foi aqui? Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, desde pequenininha, na escola, eu tinha um amiguinho com deficiência, eu gostava de ajudar, sempre tive essa vontade de ajudar mais. E aí, quando eu vi o projeto do Seed of Hope, eu falei, meu Deus, isso ressoa com o meu coração, com a vontade que eu tenho. Que legal. Que todas as coisas que a Alexandra faz, eu tenho vontade de fazer. Que legal. Ir pra África, então ela é um exemplo, assim, um modelo pra mim. E aí eu comecei a participar e tô amando. Que ótimo. Israel, me conta você a sua história. Quanto tempo dos Estados Unidos e o que é que você fazia no Brasil? Então, eu acho que eu tenho mais tempo que elas duas juntas. Ó, Jesus do céu. Eu tô aqui agora como turista, né? Eu tenho um mês, um pouquinho, né? Então é só para quebrar o gelo. Eu trabalhei por quase 31 anos no Corpo de Bombeiros de São Paulo. E desses 31 anos, eu fiquei na emergência por 5 anos, em resgates de vítimas. Que legal. Isso também fala muito sobre a sua personalidade, né? Porque as pessoas que trabalham nesses setores já têm essa necessidade de ajudar, né? Isso. Que então legal. aí a gente, com o tempo, já com meus 19 anos, quando eu entrei na primeira ocorrência no Corpo de Bombeiros de São Paulo,
ali eu já vi a necessidade humana de um ajudar o outro, entendeu? Aqueles que têm mais condições daqueles que muitas vezes não têm condições. Com certeza. Então, o colapso de uma metrópole que nem São Paulo, que ela existe, e isso não é diminuído para cidades menores, requer que a sociedade é um corpo. Então, eu vejo que a gente precisa, aqueles que estão um pouco melhor, ter uma empatia em relação àqueles que estão numa situação mais delicada. Com certeza. Para a gente se colocar em ombro a ombro, né? Porque... Você está quanto tempo aqui, Israel? Desculpa te cortar. Ah, tá. E aí, como que você está pensando, assim, na parte do voluntariado aqui? Isso também te inspirou a começar a procurar o Seed of Hope? Ou você já ajudava em outras coisas? Porque eu sou, como cristão, né, nós somos, por isso tem com Jesus, né? Eu não tenho, meu inglês ainda é muito básico, né? Então, como cristão, a gente vê um aspecto também espiritual, não só humano, para poder ali haver quando as pessoas veem o nome primeiro que eu também sou de uma igreja cristã, e pela igreja cristã, outras pessoas, eu conheci a Alexandra. Ah, que legal. E aí a Alexandra foi convidado por ela para participar, foi na quinta-feira passada, e ali houve um impacto, porque embora eu me aposentei agora, tem 1 ano no Corpo de Bombeiros de São Paulo, quando eu voltei ali em contato com as pessoas, e eu me via no meu trabalho de novo, mas só que agora em um outro país, mas com as mesmas delicadezas do ser humano. Com certeza, porque, né, comunidades são comunidades, sociedades são sociedades, em qualquer lugar, não é isso? Ali, queria que você me contasse um pouquinho desse encontro seu, né, com o projeto, né? Falar um pouquinho desse projeto em si, porque a gente está falando aqui do Seed of Hope, de semear a esperança, de ajudar o próximo, dessas ações que vão aí além fronteira, mas o que é o Seed of Hope? Então, o Seed of Hope, ele é um projeto que o foco do Seed of Hope, o carro-chefe do Seed of Hope, são os homeless de Lowell. Hoje a gente acrescenta com várias coisas, a África, projetos de yard sale que a gente faz, várias coisas. Só que o foco é o que eu sempre falo para todo mundo. O Seed of Hope, o topo dele é os homeless. Tanto que é todos os dias hoje, quinta-feira, depois que a gente sair daqui, a gente vai para lá. Vocês vão? Toda quinta-feira, tem 5 anos que toda quinta-feira, de 6h30 da tarde até 8 da noite, é ali que a gente está, no centro de Lowell. E o que é que vocês fazem? Então, o Seed of Hope a gente começou, na verdade, foi vindo ideias. Porque, igual eu estou te falando, no começo eu ajudava outros, que inclusive você deve até conhecer, Share Your Love. Eu ajudei bastante. Então, há 5 anos atrás, o que aconteceu? Foi quando eu estava ajudando uma amiga em Lowell e ela parou de fazer e aquilo me incomodou. Mas quem vai continuar? E foi quando eu orei, o Senhor falou comigo, agora não vai mais depender de outros projetos. Você agora nós vamos criar um projeto. Foi quando ele que deu, o Senhor que deu o nome do Seed of Hope. E aí foi pontos. Então teve um dia que uma amiga falou, vamos ali que eu tenho uma coisa para te mostrar que eu acho que você gosta muito. Eu trabalhava na escola. E eu saí com ela. Quando eu cheguei, e eu estava perguntando para Deus onde estavam os homeless. Mas foi engraçado que a gente saiu, compramos umas coisas nos Dunkin' Donuts e fomos para debaixo de uma ponte, paramos o carro assim, e quando eu olhei aquele tanto de tenda, só que ali tinha muitos Camboja, né? Que se separam e tal. Quando eu olhei, foi tocada e falou, você achou eles. Isso é importante que a gente converse aqui, porque as pessoas, a gente tem, assim, telespectadores de todos os lugares, né? E as pessoas têm uma visão dos Estados Unidos que às vezes é um pouco ou muito distorcida, né? De que não existem moradores de rua, né? Quando a gente fala os homeless, aí são os moradores de rua. Tanto assim, ou pelo menos não tanto quanto no Brasil. Existem, né? Existem muitos moradores de rua e pessoas que estão em situações de fome, em situações calamitosas aqui, né? Em Massachusetts e em todos os outros estados. Vanessa, me conta um pouquinho da sua primeira experiência. Você já foi ajudar? Já, me conta um pouquinho de como é essa ação em si, porque as pessoas precisam ter ideia do que efetivamente vocês fazem, né? A ideia geral do objetivo, a gente já entendeu que é ajuda, mas o que é que vocês fazem quando chegam lá? Tá, então só para explicar, por que tem pessoas moradoras de rua? Vários motivos, drogas, pode ter doença mental, questões emocionais, então a gente vai conversar com as pessoas, a gente chega nelas assim, você quer uma roupa, você quer a gente trouxe donuts, então a gente começa assim.
E aí a gente tenta conversar com eles, né? Se eles estiverem abertos para conversar, e tenta entender o porquê que eles foram parar naquela situação. E em alguns casos a gente entende que a pessoa está aberta, a gente pergunta, você está aberto? A gente pode orar por você? Aí a gente ora e a gente tenta transformar a vida dessas pessoas. Lógico que depende da decisão delas, né? Então, a gente já conseguiu né, ajudar muitas pessoas nesse sentido, de querer mudar de vida, buscar se desintoxicar das drogas, Que legal. arranjar um emprego e se restaurar, né? Você está citando aí alguns exemplos, claro, da parte prática da coisa. Eu queria saber um pouquinho se vocês têm alguma história bacana já, né? Lembra a história do fulano, do cicrano, pessoas que vocês já ajudaram e que ficou marcada aí dentro de vocês. Tem alguma história que vocês conseguem lembrar? Ou às vezes, né, não de tanta mudança, mas que, nossa, aquela noite ou aquele dia foi incrível. Tem alguma história que vocês lembram? Na verdade, é o que eu digo. Toda noite toda noite é incrível. Toda noite é alguma coisa. É ver eles querendo ser transformados e orar. Então, como eu tenho falado, a gente tem 5 anos. Então, a gente foi um step, uma coisinha atrás da outra. Agora, por final, a gente tem encontrado pessoas que trabalham com clínicas, inclusive lá em Lowell tem. De reabilitação, E que né? trabalha com isso aí. Então, foi aonde nós engaixamos. E a gente tem essa história de um rapaz que chama também Israel. Olha só. E ali tem de tudo, brasileiro, hispano, tem de tudo. Só que essa história, ela está acontecendo agora. O que acontece? A gente estava lá, a gente conheceu ele, e ao mesmo tempo que a gente conheceu ele, a gente conheceu essa mulher que é numa outra área, que ela trabalha com isso. Sempre ligando, comunicações. Então, nisso a gente se aproximou dele para perguntar, você quer ir para uma clínica? Ele falou, eu queria um trabalho. Eu falei, a gente pode arrumar, só que primeiro a clínica. Então, ele foi para a clínica. Deve ter aí uns 15 dias, só que nós estamos tentando com ele. Claro. Ele foi, mas é muita coisa para estar ali. Porque ele tem família no Brasil. Então, a gente está tentando. E ele fala que ele quer ser um de nós. Olha só. Então, ele foi, só que ele saiu. E hoje mesmo ele está esperando a gente hoje. Brasileiro. Olha só. Ele hoje está esperando a gente. Então, a gente está tentando. A gente leva para a igreja, ele foi para a clínica, ele liga, ele conversa, a gente bate papo com ele. Há quanto tempo está esse processo com esse brasileiro? Isso deve estar uns 2 meses. Bastante já. Só que a gente também briga com ele. Eu mesmo brigo muito, mas ele fala Principalmente Alexandre. Ele fala muito assim, não, mas eu gosto muito de você. E aí eles... Mas precisa, né, gente? Porque às vezes é isso. Você sabe que ele também tem isso. Ele esquiva e tá. Inclusive, ele tem até o número do telefone da gente. Claro. Agora eu não posso, daqui a pouco eu te ligo, mas a gente tá junto. E hoje ele me mandou mensagem cedo, falou, me chama de Varoa. Varoa, que é da igreja, né? Eu vou te ver daqui a pouco. Ai, que bonitinho. Então, daqui a pouquinho, espero que ele esteja lá para ajudar. Fica ansioso esperando, não é? Sim. E a gente mais ainda, porque a gente quer ver as pessoas transformadas. Claro. Só que a gente sabe que não é fácil. Não. E principalmente quando existe essa dependência química envolvida. Vocês isso aí. citaram, e aí algumas vezes já aqui, os imigrantes, né? Que você falou de algumas das causas né, para a pessoa estar ou parar na rua, mas a gente infelizmente vê que existe um traço né, em comum em todas essas pessoas, que é muitas vezes tentar uma vida em outro lugar, e isso não deu lá muito certo, né, de alguma forma. Claro que as questões todas de dependência e outros fatores. Vocês veem, e falando da comunidade brasileira em específico, muitos brasileiros, e vocês acham que, de alguma forma, isso toca mais vocês, afinal de contas? Vocês também se aventuraram, também saíram né, do país de vocês, deixaram os amigos, a família, para vir. Poderia ter acontecido com a gente, não é? A gente não pensa assim. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho quando você vê um seu lá, porque é quase isso, né? Que é quando vocês encontram na rua. Então, a gente tem, assim, na verdade, o nosso coração é por todos. Claro, tem que ser. E tem uma coisa que eu sempre falo, que muito pela América, não que seja mais, para todos, mas eu, por exemplo, não sei eles, eu fico em uma... Sabe quando você tem uma responsabilidade por você ter vindo para cá? Por exemplo, eu cheguei aqui há 25 anos atrás, eu sempre digo, essas portas foram escancaradas para mim, dentro dos Estados Unidos, porque é um filho de 10 anos, que hoje tem 35, formado em business e joga futebol americano e tudo, e eu também. Então, eu tenho uma responsabilidade, um amor por todos, mas a América, em primeiro lugar, assim, a gente quer
fazer muito, porque foi um lugar que abriu as portas. Nossa, que interessante. Que visão diferente, você vê? Sim, uma visão assim... Grata. Isso, nossa, isso eu costumo dizer assim, gente, sabe uma obrigação... É meu dever, já que me deram tudo isso, eu preciso devolver. O que eu vou fazer por eles? Então, eu tenho legal. ali, os brasileiros você talvez não vê tanto, se vê muito americano, e a história é a mesma. Eu morava com a minha mãe, com o meu pai, um dia, não deu, um dia eu saí e achou um outro que já estava aqui, então se vão juntando. E a gente tem amigos, né? Eles são amigos. Esses dias mesmo um dia eu estava sozinha, e ele me viu, a gente sabe o nome, vem cá, I love you. Ah, que amor. De falar com a gente. Então, assim, é um geral, é em tudo, todos, porque eu acho que todos precisam de ajuda, só que eu queria se expressar muito no sentido da América, por agradecer, por a América abrir a porta para nós e até por aqueles que estão ali também. Que legal, devolver um pouquinho do que recebeu. Um pouco do que nos... Isso, que ainda ganhamos até hoje. E o impacto disso? Vou perguntar para vocês dois. Passa um dia assim, ou passa uma noite ajudando, fazendo... Porque né, isso é um ensinamento lá de São Francisco de Assis já, né? De dar e receber, né? Quanto a gente entrega, sempre volta muito mais. Vocês sentem né, esse impacto na vida de vocês? Quando você vai comer uma comida e fala, nossa, essa hora fulano pode estar lá sem. Sim. Como é que é isso? Como é que é essa volta do voluntariado na vida das pessoas que voluntariam? É um exercício de gratidão. Você começa a ser muito mais grato pelo básico, pelas coisas simples da vida. Às vezes eu agradeço, assim, pelo fato de eu nunca ter conhecido as drogas. Eu falo, nossa, graças a Deus, porque a gente vê pessoas muito ali difícil, passando por situações muito difíceis. Verdade. E que entraram, às vezes, não por uma escolha, que lógico que tudo é escolha, tudo é opção, a gente fala muito isso, mas, às vezes, o que ela tinha eram tão poucas e difíceis, né, que a droga era o menos pior de tudo que ela tinha. Eu acredito que é uma curiosidade também, né, porque eu acredito que todo ser humano ele tem essa oportunidade de conhecer o mal, esse mal destrutivo, né, e quando a pessoa já está lá, a gente tinha costume de falar no trabalho, assim, que o afogado, no desespero de encontrar um lugar seguro, se você entregar uma pedra para ele, ele vai se abraçar. Porque é o mais perto de um acolhimento. É isso. Então, e vai jogar ele para o chão. Quando eu tive lá, eu não, com a Alexandra, na quinta-feira passada, que você perguntou, né, com o impacto disso, quando eu vi uma americana, eu sou meio emocional. Ah, que bom, então, né? eu comecei a chorar sem, não ficar compulsivo, mas eu olhava para as pessoas e começava, porque quando você trabalha, como no meu caso, né, é uma experiência minha. Você está no São Paulo, numa viatura de bombeiro, você leva a pessoa de um local a um lugar que tem mais fortaleza para poder cuidar, né? Um médico, um centro de atendimento, seja ele queimado, acidentado. Agora ali a pessoa, ela está buscando ajuda, mas para ela chegar ao objetivo de curar ela precisa querer chegar a esse local. A gente é apenas um intermediário. Eu entendo completamente o que você está falando. Porque a gente sai de casa, primeiro que a gente ora por nós mesmos. Porque a gente é o salva-vidas, entre aspas. Mas essa pessoa tem que querer também. E ali muitos nem sabem o quanto eles estão precisando, né? Ainda estão num outro Porque no próprio ambiente ali, eles vão encontrando outras pessoas que se aproveitam da vida, do comportamento deles. Então eles também, para manter vícios, que a vida que eles... Porque esse tipo de prazer não dói. Eles não veem isso. Mas a gente que está olhando de fora, querendo ajudar, a gente... Você enxerga claramente. E eu conheci há pouco tempo, que né, a Alexandra ela tem o corte de cabelo, né, Alexandra? Não é só a roupa. Sim, nós vamos então, falar cada semana tem isso. Então, toda vez, assim, hoje eu já quero ajudar. Quando eu volto para casa, é que ela falou, por você ter o básico, isso também não te impede, você que está assistindo e está aqui nos Estados Unidos, você chegar e doar uma roupa que você não tem. Sempre tem alguém que tem menos que você. Então, não é uma extensão. Às vezes você não precisa estar num grupo em determinado horário, mas uma ação sua fora de horário, uma alimentação que você dá um copo d'água para alguém, já facilita. Ajuda demais. Muito legal. Vamos falar um pouquinho desses todos os projetos, né? Porque, claro, a gente está falando dessa ação de quinta-feira, que é, né, procurar saber se precisam de alguma coisa, na questão da alimentação em si. Mas existem outros projetos, né, que vocês fazem. Esse daí, por exemplo, né, de cortar o cabelo, fazer a limpeza, efetivamente, né? Tem várias questões ali, piolho, papapá. Me conta um pouquinho de todos os projetos que vocês já encabeçaram aqui em Massachusetts. Então, aí a gente começou a fazer um calendário de janeiro a dezembro.
Aí o primeiro, que é o mês de janeiro, só tem eu que estou indo para a África, mas eu não falo Alexandra foi. Eu falo o Seed of Hope foi. Sim. Porque, na verdade, as viagens que eu tive que não foram missionárias, que eu considero que não foram, que é Israel e Turquia, essas coisas, Grécia, eu fui aprender a Bíblia. E aí, não que não seja missionário quem for lá, Acaba né? assim, Mas, para mim, no meu caso, eu me encaixo com o Mali, a África, e com o Senegal esse ano. Então, todo mês de janeiro, o meu foco vai ali, que também tem uma pastora de um outro estado aí, que tem um projeto lindo. E aí, a gente começou, todos juntos, na verdade, então, o calendário de atividades. Por exemplo, sábado agora temos um yard sale que a gente faz, com essas roupas que é doada. Para que é isso? Hoje, por exemplo, é quinta. Tem que levar um café, tem que levar um biscoito. Precisa de um recurso. Um recurso. Então, só que o yard sale a gente tem, tipo, 4, 5 no ano, porque também o tempo é frio. Claro. Só que agora a gente já tem os contatos, pessoas de outros lugares que querem comprar. Bacana. Agora, engraçado, você está falando de quais os projetos, eu amo todos. Mas esse do corte de cabelo, você adora. Ele é lindo, porque transforma a pessoa. Tem ele agora, e tem Natal a gente tem a backpack, que todos eles ganham. E eles são, nossa, ficam apaixonados, imagina. A gente chega, menina, e leva comida, e é nova, tudo. Eles ficam assim, pra mim, é pra mim. Aí vem um amigo que toca saxofone. Olha só. E aí a gente tem também o Thanksgiving, que também é alguma coisa. Então a gente vai colocando datas, por exemplo, o Dia do Amor, o que for. Então é um grupo que está com ideias. Agora, eu vou contar uma coisa rapidinha. Esse do corte de cabelo, por que eu sou apaixonada com isso ali? Porque você está falando igual transforma, mas o que acontece? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Um homeless tem dinheiro para cortar um cabelo? Não, é a última prioridade. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Você acha que talvez um cabeleireiro vai abrir a porta para um homeless entrar? Nem que ele tiver o dinheiro. Aí, deixa eu te falar uma coisa que eu vi um dia que eu fiquei assim apaixonada. É mais ou menos nesse horário, o sol tá bem assim, né? E são pessoas que a gente já conhece, que a gente decora o nome deles. E eu lembro, não sei de qual que foi, porque nós temos 5 anos, então o primeiro ano não, nós começamos do segundo, porque foi as ideias que vieram. E eu lembro como se fosse hoje. Ele estava assim, parado, a gente coloca uma tenda, tem as cadeiras, e a minha amiga aqui de frame, que tem um salão, hoje está tendo mais pessoas querendo ajudar, cortando o cabelo. Então, corta de um tal. Aí eu lembro de um cara alto, agora eu não lembro do nome, mas eu sei quem é ele lá. Ele sentou. Quando ele sentou, eu estava de lá e ele sentou. Aí ele sentou bem assim, sabe? Como se tivesse... E o sol bateu assim, né? E eu perguntei, quer beber alguma coisa e tal? Ele queria aquele tempo. Aí ele estava assim, parado, olhando assim, e o cara cortando. Eu olhei para ele e assim, o Senhor falava comigo assim, ele está tendo agora uma coisa que se chama dignidade. Ai, que lindo! Isso me pegou muito. É mesmo, menina, né? Isso foi tão assim que lágrima começou. Ai, eu segurei para eu não... Tem um negócio ali. Porque a questão da aparência traz isso, né? Não que seja importante ou mais relevante que a comida, não é isso, claro que não. Mas recupera aquele serzinho lá de dentro. E eu senti ele sentado assim, e o Espírito Santo me falava, ele está sentindo agora dignidade. Que lindo. Porque foi lindo. Então, eu acho que é por isso que eu sou apaixonada com Esse realmente é demais. Adorei a sua história. Gente, a gente, infelizmente, queria ficar aqui até amanhã, porque tem muita história e uma mais linda que a outra, e dá pra sentir a paixão, o amor com que vocês fazem isso. Isso é absolutamente notável. Mas, claro, a gente tem que fechar. Então, eu queria só que a gente falasse um pouquinho das viagens, né, bem rapidamente mesmo, que a gente só tem aí 4 minutinhos, sobre as viagens, né, que vocês estão indo além de Massachusetts, e também o que volta, né, quando você vai num lugar desse, o que é que você traz no trabalho voluntário local aqui. Quando você falou assim, além de Massachusetts, foi engraçado porque eu lembrei agora da Califórnia. Não sei se você sabe que a Califórnia é tem muito mais. Pior do que isso aqui. E uma amiga que morava lá, trabalha com isso lá, só que ela está na Argentina agora. Então, acho que foi o ano passado que veio em mim assim, pega um pouco do que você tem e faz uma viagem lá. E eu lembro que eu separei luvas e tal, e nós levamos, porque ela estava até começando o projeto, e era como se tivesse um apoio. E eu fui participar disso lá, um negócio que teve lá, e à noite sairia, depois do que tinha acontecido, da igreja, para o centro de Califórnia, que eu achei assim, é fora do comum, gente. Muito. Você anda, aquele cheiro de xixi, aquela coisa ali, é muito forte. E eu lembro que eu levei uma bolsa cheia de coisas nossas, luva, gloves, as coisas, e era como se Deus falasse assim,
pega os seus em Massachusetts para abençoar Califórnia. Já tinha um pouquinho, vamos distribuir. Isso aí. E apoiar a menina no projeto dela. Então, isso foi uma coisa que não foi em Massachusetts. E como eu te disse, a África entrou com essa coisa também de voluntário. Então, a gente vai, é um projeto que a gente apoia, inclusive, aí quando a gente volta, vem ideias. O que eu posso fazer aqui? Aí o senhor me deu, falou, você procura tantas pessoas para dar um valor de um dinheiro por mês. Então, hoje o Seed of Hope ajuda o projeto da pastora Fátima, e que ela mora no outro estado aqui, com a África, porque tem orfanato, tem várias coisas, porque vem médicos e dentistas do Brasil e a gente se encontra em Marrocos, nos países ali, para todo mundo ir para lá. E esse ano teve Senegal, que eu me apaixonei. Então, sempre que eu vou, não é a Alexandra que vai, eu levo a blusa do Seed of Hope e a gente leva algo do Seed of Hope. O que a gente traz de volta? A gente traz de volta a vontade de também ajudar. Que meu pensamento é assim, é o que eu disse, Seed of Hope em Massachusetts, nos Estados Unidos. Mas espera aí, o que mais o Seed of Hope pode fazer? Espera aí, a gente pode dar comida para o homeless, levar ele ali para uma clínica, mas a gente também pode vender e ter um dinheiro para abençoar a África. Quando eu vou, eu levo várias malas com várias roupas para abençoar lá, que são as crianças. Isso é muito legal você ter falado, porque às vezes a pessoa fala, por que tem que ir lá para a África? Tanta gente precisando aqui. Todo mundo pode ser ajudado, gente, sem problema nenhum. É isso aí. Não é? Pessoal, a gente vai encerrar aqui hoje. Eu vou deixar todos os contatos desse grupo maravilhoso para você que está aí do outro lado da telinha e quer ajudar, quer participar, quer fazer alguma coisa que tenha significado, porque a gente só trabalhar, viver naquela roda não funciona, tem que ajudar também, tentar contribuir de alguma forma. O Fazendo a Diferença está tentando fazer isso, né, colocando aí os holofotes nas pessoas que já estão com projetos bacanas na comunidade brasileira ou em toda Massachusetts. Então, agradeço muito a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos uma próxima vez com outros projetos. Já quero saber o que mais vocês estão fazendo para vocês voltarem e trazerem novidades para a galera que quer ajudar junto com vocês. Então, joia, gente. A gente se vê na semana que vem. Até mais.